Vamos lá? Pronto. Então, qual seria a ideia principal aqui? A ideia hoje, a gente vai ver que várias indústrias erram ao criar uma política comercial. Ela lança lá o produto, não chega a 79, chega lá a R$ 90, aí chegou a R$ 90, se for vender a 79, aí a margem não dá 30, a margem dá 20%, aí começa aquela confusão. Na hora que começa aquela confusão, você tem que fazer o rebate aqui. O rebate é muito mais caro e vai gerar um ressarcimento aqui para a indústria que vai impactar na DRE e ela não vai ter a margem que ela buscou ter. Então a gente vai ver como que a gente resolve isso daqui através de ferramentas, né? Ferramentas de cálculo. Então, vou começar aqui compartilhando com vocês aqui. Lembrando, gente, lembrando que hoje, durante essa live, a gente vai ter aqui um sorteio desse livro, tá? Então, sorteio aqui desse livro aqui, para quem não conhece, é um livro de tributação. Então, vai chegar aqui para você, autografado, de graça, com frete pago. Um livro que tem muito conteúdo, ainda tem simuladores Excel e vídeos também, que você pode consultar os vídeos aqui através do QR Code e assistir uma aula, mais do que um treinamento, né? Mais que um livro, é quase uma ferramenta de treinamento e qualificação para você, tá? Então, no final da live, a gente vai disponibilizar e divulgar quem que ganhou esse livro. Vamos lá, continuando agora, eu vou compartilhar a tela com vocês. E outra coisa também, aí ó, o Gabriel perguntou aí se consegue mandar para ele, Patrícia, o link, quem quiser adquirir o livro, aí você pode mandar aí o link aí para ele. Outra coisa também que a gente vai fazer uma oferta especial para quem quiser adquirir algum treinamento, mas vai ser uma oferta muito especial. Quem vai fazer o sorteio vai ser minha equipe aqui e vai divulgar aí para vocês daqui a pouquinho. Eu vou mandar também um simulador gratuito para vocês, dessa aula que eu vou dar, vou compartilhar o simulador, e também, se você está no nosso grupo do WhatsApp, a gente vai enviar por lá, pelo grupo do WhatsApp, o simulador da aula de hoje. Se você não tiver nesse grupo, a Patrícia também vai divulgar o link aqui, tudo no chat, para você entrar e não perder nada. Então vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui agora. E outra coisa, se você tiver dúvida, pode mandar no chat aí, que a gente está aqui para tirar essa dúvida sua aí. Compartilhando a tela. Fernanda, tá vendo minha tela já? Tá vendo? Então é o seguinte, pessoal, vamos compartilhar a tela aqui, vou falar o seguinte, ó, como criar uma política comercial inteligente, tá? Por que eu estou falando inteligente? É uma política comercial que funcione para medicamentos, quando a gente vai negociar com redes de farmácia, tá? Então essa aula é focada nisso, para você entender como que você consegue criar essa metodologia. Então, vamos começar pelo básico, tá? E eu começando aqui pelo básico, o que eu vou te passar? Primeira informação que eu vou te passar, vamos lá, vou te passar aqui, pronto. Deixa eu aumentar aqui. Ó, deixa eu ver, tá ótimo, tá bom, não, vou aumentar aqui. Ó, primeira coisa que eu quero mostrar para você aqui é o seguinte, ó. O que são, né, os medicamentos, né? Na verdade, o que é isso, medicamentos? Então, você vai ver que todos os medicamentos, todos os produtos no Brasil, ele tem um negócio chamado NCM. E quando você fala medicamento, todos os medicamentos começam a NCM com 30. Então, sendo que 99%, né, começa com 3003 e 3004. Então, você vai ver que todos os medicamentos começam com isso. Por que eu estou falando isso? Tem alguns produtos que é considerado medicamentos, como o anticoncepcional, que é 3005, mas assim, são exceções, mas 99% das NCMs de medicamento ou é 3003 ou 3004. Por quê? Para você saber o seguinte, quando você tem um produto que é da NCM, por exemplo, 2106, 90, 30, então isso daqui não é um medicamento, é um suplemento alimentar. E o pessoal começa a confundir. Então a nossa aula é sobre medicamento. E se você tem um medicamento, você vai entender aqui que o medicamento começa com essa NCM. Outra coisa importante, que os medicamentos, né, eles têm o preço controlado pela CMED. Então, toda vez que um medicamento ele vai ser lançado,
ele é submetido à CMED, e a CMED que define o PF e o PMC oficial dele, tá? Então, a CMED é esse departamento que fica dentro da Anvisa e é responsável pela precificação, definição do PF e do PMC de todos os medicamentos do Brasil. Lembrando que tem alguns medicamentos que não são de alto impacto para a sociedade, e aí ele acaba sendo um medicamento com NCM 3003 ou 3004, porém, ele pode ser um medicamento sem controle de preço. Então, nesse caso, esse medicamento pode não estar lá na CMED, tá? Se ele não está na CMED, então ele continua sendo um medicamento por conta da NCM, mas ele deixa de ser um medicamento com preço controlado. E esses medicamentos que não estão na CMED, eles também não têm a obrigatoriedade de estar na revista, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Hoje, os medicamentos da CMED, quando você entra na CMED, você tem mais ou menos mais de 28, quase 29 mil medicamentos lá na base da CMED. Eu vou mostrar aqui a base para vocês, porque é uma base aqui, depois eu vou compartilhar essa base com vocês também, ela está toda formatada, mas você vai ver que nem todos os medicamentos que estão lá na CMED, né, são comercializados. Às vezes a indústria lança, mas não comercializa, mas fica lá, está ocupando espaço da CMED, tá, mas... E outros medicamentos também que não estão no varejo, mas eles são medicamentos hospitalares, tá bom? Então, voltando aqui, eu vou abrir aqui o simulador, e agora eu vou abrir o simulador da CMED. Nesse simulador da CMED, vou mostrar aqui para vocês, simulador da CMED, tá abrindo. Vou mandar para vocês também. Vou dar um zoom maior para facilitar, tá? Você enxergar. Então, quando você olha a base da CMED, se eu puxar para baixo aqui, ó, você vai ver que eu tenho 28.845 itens, tá? Aqui você tem a substância, o CNPJ, o laboratório, e aqui você tem o EAN, tá? Esse aqui é o código de barras, e você pode fazer um PROC-V entre as bases, tá bom? Depois você tem nome do produto, apresentação. Vou ver aqui o que é mais importante. Se o produto aqui é regulado ou liberado. Olha, como que o produto pode ser liberado se ele está aqui? Quer dizer, esse liberado aqui, gente, quer dizer o quê? Que a indústria pode aumentar, olha só, a indústria pode aumentar e subir o preço na CMED, olha só, pode subir e aumentar o preço na CMED, na hora que ela quiser, né? Então, ela pode subir e aumentar o preço na CMED. Já os medicamentos regulados, são esses aqui, não pode subir o preço aqui na CMED. Só vai poder subir o preço na CMED quando, né, quando acontecer o quê? O aumento dos medicamentos, que são no dia 31 de março todo ano. A CMED também traz aqui o PF sem impostos e o PF zero. Qual que é a diferença do PF sem impostos e o PF zero? Quando o produto é da lista positiva, tá? Não tem diferença. Mas quando é da lista negativa, esse aqui não tem impostos e esse PF zero não tem ICMS, mas tem PIS/COFINS. Por isso que é um pouco mais caro aqui. E aí traz aqui para você PF 17, 18, né? Tem o 18 aqui, o 19, área de livre comércio. Depois tem o PMC do produto, e aqui que eu quero chegar no final para você, para te mostrar. Temos produtos aqui que são hospitalares. O que é restrição hospitalar? Só pode ser vendido em hospitais. Então, por isso que ele não tem PMC, porque não é venda para o consumidor final, é venda para hospitais. Depois, que mais que você tem aqui na base da CMED, que eu acho muito interessante, tem aqui os convênios, se o produto faz parte desse convênio. Deveria ter todos os convênios aqui, mas infelizmente só trouxe esse. Tá? E aqui você tem também, vamos lá, a lista do medicamento. Olha que interessante. Então, olha aqui, se você tem aqui na base 28 mil medicamentos, você vai ver que tudo que é negativa, a indústria paga 12% de PIS/COFINS.
Tudo que é positiva, nem a indústria, nem ninguém paga PIS e COFINS. E lista neutra, só aí é o conceito de débito e crédito. Mas se eu pegar a lista neutra de 28 mil medicamentos, quase 29 mil, somente 75 medicamentos é da lista neutra. Se você não tiver isso daqui, esses medicamentos no seu portfólio, você não precisa esquentar a cabeça com o débito e crédito de PIS e COFINS. Outra coisa, ele foi comercializado ou não em 2022? Aquilo que eu falei para você, ó. Vários medicamentos estão publicados aqui, mas nem todos, ó. Você tem 16 mil medicamentos aqui que não foi comercializado no último ano, tá? No último ano de 2022. Então, essa base já traz essa referência para você. Então, um ponto importante, vou compartilhar essa base com vocês no grupo. Lá no grupo do WhatsApp, vocês vão ter acesso a essa base completa da CEMED. E você pode fazer o download no site da CEMED? Pode. Mas bonitinho assim, organizadinho, formatadinho assim, com filtro, aí só com a sintaxe, tá bom? Beleza? Salvei aqui, vou sair aqui da base. Não vou salvar não, porque ela já está no modelo. Então, a gente viu aqui a base da CEMED. Vou voltar um pouquinho lá no chat e ver se tem alguém aqui que já perguntou alguma coisa sobre esse ponto aqui, né? Então, não tem ninguém. Giovanni, bom dia, gratidão. Então, tá bom. As métricas a seguir, entendo, tanto no lucro presumido, lucro real. Exatamente. Tanto lucro presumido, lucro real. O que acontece? Vou pegar aqui, vou apagar aqui para você entender. Olha, quando a gente está falando de PIS e COFINS, tá? Quando a gente está falando aqui de lista positiva, negativa e neutra, tá? O que você tem que entender? Eu vou tirar o compartilhamento da tela. Ó, quando você está falando de lista positiva, positiva, gente, é um apelido que o governo criou para determinar o seguinte: imagine que aqui tem uma indústria que vende para uma rede de farmácia que vende para o consumidor final. Nesse caso, nessa operação aqui, o que você vai entender aqui nessa operação? Olha só, a indústria, na hora que ela vende o medicamento, vamos pensar que ela vende pelo preço fábrica aqui de R$100. A indústria vai destacar de PIS e COFINS 12%, que dá R$12. Só que aí, então, ela fica devendo para o Estado não, para o governo federal, R$12. Só que aí o governo deixa ela gerar um crédito presumido de R$12 também. Então, nesse caso, a indústria não paga nada de PIS e COFINS. A rede não tem crédito e na hora da venda, a rede também não precisa pagar nada. Quando o medicamento é da lista negativa, o que acontece quando é da lista negativa? Na hora que a indústria vende, ela tem um débito de 12% e ela tem que pagar esses 12 aqui. Só que aí a rede não tem crédito e também não precisa pagar nada na saída, tá? Então ninguém precisa pagar nada. E aí o outro ponto, quando é lista neutra, né, que são só, olha só, 75 itens de 28 mil, quase 29 mil. Quando é lista neutra, aí vai ser 9,25, aí esse cara vai ter o crédito e na venda ele vai ter que pagar 9,25, se ele for do lucro real. Se ele fosse do lucro presumido, ele não teria crédito e na venda teria que pagar 3,65. Mas assim, eu, do ponto de vista, aqueles produtos nem deveriam estar ali. Está ali só para atrapalhar. Deveria ser tudo lista positiva ou negativa, tá? Então, mas se você não tem aqueles itens, e a base, essa base da CEMED, ela é fixa, entendeu? A única coisa é que ela vai adicionando mais medicamentos. Então, essa lista não é alterada. Faz muito tempo que não temos alterações em produtos saindo de uma lista para outra, tá? Foi a pergunta aí do Alex, né? Vamos lá, vamos continuar com a aula aqui agora. Depois eu volto no chat para ver se vocês têm alguma pergunta. E aí, Fernando, tá vendo minha tela de novo? Beleza? Então é o seguinte, agora, o que a gente vai ver aqui agora? Vamos continuar aqui o exemplo.
Quando aqui, além da CMED, existe um negócio chamado revistas de alta circulação. Porque todo medicamento que está na CMED, para ele ser comercializado, né, existe uma legislação da CMED que ele tem que estar disponível para o usuário, né, o cliente, ver se aquele medicamento está seguindo a regra. Então, para isso foi criada as revistas. Quando a gente fala em revistas, tem a revista da ABC Pharma e da Guia da Farmácia. São duas revistas aí que têm de alta circulação, estão disponíveis. E aí, o que aconteceu? Nessas revistas, né, como a ABC Pharma aqui, a Guia da Farmácia, a ABC Pharma e a Guia, deixa eu pôr aqui a Guia da Farmácia. Aí o seguinte, nessas duas revistas estão publicados mais ou menos 16 mil medicamentos, tá? 16.500 aqui, para ser mais exato, 558. Então, o que acontece? Nessas revistas, você tem a regra do preço fábrica e do PMC, que é o preço máximo ao consumidor, que entra nesse cenário. Ó. A indústria, ela vende pelo PF, quando ela vende para o distribuidor. O distribuidor vende também para a farmácia pelo PF. Aí vem a pergunta, né? Então, mano, como é que ele ganha dinheiro? Ele compra com 50% e sai com 40% de desconto. Ele compra com 30% e sai com 20%. Então, ele ganha na diferença do desconto, tá? Aí a farmácia sempre vai comprar pelo PF e ela pode vender pelo PMC, que é o preço máximo para o consumidor. Quando é uma operação via rede, a indústria vende direto para a rede e a rede vende pelo PMC. Tá? Então, esse aqui é o modelo de negócio dos medicamentos. Então, os preços definidos pela CMED, a pergunta é, CMED e revista são iguais? Os preços lá são iguais? Então, a resposta é não, né? Porque o preço que está na CMED é o preço máximo que pode ser praticado. Aí veio um advogado e falou, se é o máximo, não é o único, né? Então, o que aconteceu? Então, muitas indústrias usam um preço lá na CMED, na revista menor do que da CMED. Então, para isso, agora eu vou abrir outro material para você, que é o dashboard, que é um comparativo que a Sintax faz aqui mensalmente, para analisar como que está acontecendo essas mudanças. E tem gente que às vezes ainda não acredita nisso, né? Tem gente que não acredita que a CMED é diferente da revista. Então, segura aí que a base é pesada. Pera aí. E aqui eu vou mostrar um dashboard. Nesse dashboard você vai entender a diferença do preço CMED e o preço revista. Enquanto carrega, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta no chat. A Mariana, quem determina que o produto é lista positiva ou negativa, Mariana? Então, por exemplo, Mariana, na hora que você vai lançar o medicamento, vamos pensar que você vai lançar um novo medicamento referência, né? Se você for lançar ele, uma referência, aí a própria CMED vai determinar lá por conta do sal, da substância, do princípio ativo, se ele vai cair na lista positiva, negativa ou neutra. Se você for lançar um produto similar ou genérico, aí ele segue o referência, tá? Segue lá a lista do referência. Então, e o que determina se é positivo, negativo ou neutra é a CMED. Tá? Falando sobre operação logística, hoje não vamos falar muito sobre operador logístico, tá? Porque hoje o foco é mais política comercial mesmo. Felipe Couto aí, mas vamos falar bastante coisa interessante que você vai ver aqui o simulador, como é que ele abrange bastante coisa. Com relação ao João Batista, né, os preços da CMED de uma matéria, o Celso Russomano atua na farmácia com preço abusivo. O Celso Russomano, ele deveria fazer um curso com a gente aqui, porque os preços da CMED são os preços máximos, e os preços das revistas têm que ser o preço obrigatório que as farmácias devem praticar. Se não ultrapassar aquele preço, está dentro da lei, tá? Não tem problema nenhum. Então, aqui eu tenho um dashboard, só para você ver, que em julho tinha 28 mil produtos na CMED. Em agosto já foi para 28.479. Então, sempre aqui, você tem aumento. Então, foram 239 medicamentos adicionados e 60 removidos. Aqui eu clico aqui, eu já consigo ver
quais são os medicamentos adicionados lá na CMED. Tá? Então, você vê que sempre a indústria ela está fazendo esses lançamentos. Tá? Então, lançou aqui 239, 60, então todo mês ela fica lançando produtos aí. Na revista, a mesma coisa, ó, em que tinha 16.552, parece que aumentou 6, né? Mas, na verdade, não aumentou 6. Adicionou 140 e tiraram, foram removidos 134. A revista, apesar de tudo, ela ainda publica vários e vários produtos que não são medicamentos, tá? Não são medicamentos, nem deveriam estar lá, não está no CMED, mas ela acaba publicando. Então, eu tenho que remover esses produtos da base lá. Outra coisa, todo mês aumenta o preço? Sim, todo mês as indústrias podem aumentar. Nesse mês agora, por exemplo, tivemos 55 aumento de preços de medicamentos. Então aqui eu tenho aqui a Takeda, a Gross, Sanofi, União Química, Momenta, então Eurofarma. Então todo mês a empresa pode aumentar o preço, só que ela não pode ultrapassar o que está na CMED. E também teve reduções de preço? Teve, esse mês teve 48 reduções de preço. Então, você tem aumentos e reduções todos os meses. Giovanni, dos medicamentos hoje que estão na CMED, na revista, desculpa, dos 16 mil que estão ali, olha só, 5.318 estão abaixo da CMED. Então, você tem 32%, desculpa, dos medicamentos estão sendo publicados lá, estão abaixo da CMED. Então, tem produtos aqui, ó, tem 1.300 produtos que estão 25% abaixo. Então, fiz aqui um gráfico. E aqui você tem as principais indústrias que mais utilizam essa prática, tá? Que trabalham. E é uma estratégia comum que cada dia mais está sendo aplicada. Eu vou mostrar para você daqui a pouco por que que essa regra está sendo aplicada, tá? Por que que isso está acontecendo aqui. Deixa eu voltar para o chat um segundo, ver se não tem pergunta, porque eu já vou mudar de tema, tá? Deixa eu ver aqui, se alguém... A revista tem alguma falha em que o mesmo produto tem preço diferente, descrição, código de barras idênticos, com P... Fábrica, P... o João Batista me perguntou aqui, mas a revista, ela só coloca o que a indústria manda para ela. Então, ela não valida nada. Ela só manda e publica. Então, se tiver alguma falha, foi a própria indústria que mandou errado, tá? Porque a revista, ela não é muito responsável pelo aquilo que publica, ela faz a validação. Se a indústria mandou um preço, ela aplica aquele preço, ok? Então, vamos lá. Então, concluindo aqui uma outra etapa do dashboard, para você ver que todas as indústrias não, mas a maioria das indústrias usam essa estratégia de redução de preço. Vou salvar não, e vamos lá. Agora voltar para o outro simulador que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Continuando, então, aqui agora, a gente vai falar o seguinte, sempre que você for entender do mercado de medicamentos, você tem que entender que existe uma cadeia. A indústria vende para o distribuidor vende para a farmácia vende para o consumidor final, ou a indústria faz uma venda direta para uma rede, quando ela tem CD ou quando ela compra um volume maior. Então, você tem essas operações. Em todas essas operações, você tem que prestar atenção com relação ao ICMS, como que ele está na cadeia. Hoje, quando você pega o Brasil, em termos de ICMS, esse aqui é o mapa do ICMS do Brasil. O que quer dizer esse mapa? Quer dizer o seguinte, em Minas Gerais e São Paulo, o ICMS é 18. Então, o preço fábrica aqui que vai ser trabalhado vai ser o PF de 18. Mas Minas e São Paulo criou uma exceção. Se o medicamento é genérico, o ICMS é 12. Então, o que acontece nesse caso? Então, nesse caso, quando o medicamento é vendido dentro de Minas, o preço fábrica é 12 e o PMC também é 12. Então, esse mapa determina a alíquota de cada estado e determina o PF e o PMC que vai ser aplicado. Piauí, por exemplo, ó, Piauí está com 21%, campeão, entendeu? Bahia, né? Aí você pega a Bahia, está com 19%.
Você pega Goiás, está com 17%. Você pega os outros estados em verde, está com 18%. Então, você pega o Rio de Janeiro, tem 20%. Então, você consegue, baseado nesse mapa, você consegue saber qual que é o preço fábrica de cada estado. Aí, depois, a gente tem, claro, as operações interestaduais, né, que a mercadoria pode sair de São Paulo para Bahia, de São Paulo para Minas, de Minas para o Rio, né? Aí você tem o CMS das operações interestaduais. E aí, vamos lá agora. Só que é o seguinte, uma das coisas mais impactantes nesse modelo, quando a gente fala de ICMS, é a substituição tributária. E quando eu falo de substituição tributária, é um método de arrecadação do ICMS. Então, você tem um método por substituição tributária e você tem um método quando não tem a substituição tributária, que é o conceito de débito e crédito. Hoje, no Brasil, somente o estado de Goiás e Santa Catarina que trabalham com débito e crédito, tá? O restante do Brasil trabalha com substituição tributária. É o que é substituição tributária? O governo, né, não acredita que todo mundo vai pagar os impostos, então ele cobra antes. Então ele cobrando antes, né, ele faz uma substituição. Ele substitui a farmácia de pagar o imposto, né? Mas não deixa de cobrar o imposto, ele só substitui. E aí o que acontece? A farmácia paga antes de receber, vira custo para ela, e na venda ela não precisa pagar o ICMS, porque já foi substituída. Esse aqui é o conceito de substituição tributária. E aí, quando você fala em substituição tributária para medicamentos, você tem um método por PMC, você tem um método por PMPF, você tem um método por MVA e você tem as taxas, né? São modelos criados que são diferentes dos outros, são modelos mais específicos de cálculo de substituição tributária. Aí vem a pergunta, João. As indústrias, elas fazem a redução do PF e do PMC na revista por quê? É vantajoso? Então, o que acontece? Quando a indústria faz uma redução do preço fábrica, o PMC cai também junto. Então, tem vários estados que calculam a ST baseado no PMC. E quando ela faz a redução do PMC, porque imagina que uma indústria, o produto dela é vendido pelo PMC, só que o que ela faz a mais? É o PMC, e em cima do PMC ela dá 80% de desconto, né? Então vai vender, vamos pensar que o PMC é 100, o produto vai ser vendido lá na ponta por R$80, tá? R$20, desculpa, R$20. Só que aí o cálculo da ST é pelo PMC, que é R$100, então ela acaba pagando muito tributo, fica muito caro o custo para a farmácia. Então, o que ela faz? Ah, já que é vendido assim, então eu vou reduzir meu PMC para 50, entendeu? E aí, ela vai dar uns 40, aí ela vai dar um desconto aqui, e ela continua vendendo a R$20, tá? Só que aí, reduziu a AST, porque reduziu o PMC, e aumentou o lucro da farmácia, porque reduziu o custo. Então, esse caso, quando você está falando aqui, aí eu vou te mostrar aqui os métodos de ST. Então, para isso, eu vou abrir um outro simulador meu, tá? Um outro simulador meu aqui, que eu demonstro isso aqui para você. Olha, nesse simulador aqui, não é simulador não, desculpa, nesse Excel, você vai ver, ó, eu fiz um mapeamento dos estados. Minas Gerais, Goiás e Santa Catarina. Não tem substituição tributária, então é débito e crédito. Depois, você pega aqui os estados, ó, alguns estados, né? E aí, nesses estados, você tem o que agora? Ah, Giovanni, aqui eu tenho os estados que calculam ST por MVA. Então, exemplo, Minas Gerais é por MVA. Só que Minas tem uma exceção. Ó. Se ela comprar, se o cara da farmácia comprar de um distribuidor fora do estado, a regra vai para PMC. Tá? E depois você tem aqui os estados que calculam a ST pelo PMC do produto. Certo? Você já tem aqui, ó, um monte de estados que calcula ST por PMC. E aqui tem o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é diferente, né?
Se vier de fora é por PMC, mas se for dentro do Rio, aí é por MVA, que é a regra do Codin. Quando você pega São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, aqui já é outro método de cálculo. Qual que é esse método? PMPF. Eu pus trava aqui, porque São Paulo tem uma regra da trava. E depois você tem esses outros estados aqui que tem uma regra específica, que ele cobra uma taxa, depois cobra outra taxa. Então, com isso, você tem um mapeamento de cálculo dos estados, tá? Então, desculpa aí. Nesse caso, você já tem um mapeamento, que foi meio difícil fazer, mas a gente tem esse mapeamento aqui na sintaxe, tá bom? Beleza, vou fechar esse mapa aqui, para salvar essas coisas aqui, ficou legal. E eu vou aqui para o chat para ver se tem alguma pergunta antes de eu avançar para o outro cenário, tá? Vamos lá, João Batista, total. Não, beleza, tudo certo. Vamos para cima. O Evandro, por que tem indústria que fatura nota fiscal com preço líquido já batendo descontos e outras faturam com preço fábrica e destaca o desconto? Vamos responder o Evandro aqui. Agora eu vou responder aqui no quadro. Evandro. Ó, existem, eu trabalhei muito tempo na Santa Cruz, não sei se vocês sabem, trabalhei lá na área de pricing, tudo lá na Santa Cruz. E quando eu trabalhava lá, teve esse questionamento. A indústria, vamos pensar aqui, vai vender um medicamento aqui, pensar para o distribuidor aqui, até para dar esse exemplo. Então, a indústria, ela vai vender pelo preço fábrica menos o repasse. Aí depois do repasse, você tem o PF menos o repasse, porque é em cascata, e depois é aplicado o desconto. E aí chega no preço de compra, tá? Então, o que que acontece? Nesse caso, vou dar um exemplo fictício, tá? O preço fábrica é 100, repasse é 10, aqui vai dar 90, e o desconto, eu vou colocar um desconto aqui de R$ 30, que vai dar no final R$ 60 aqui. Então, teve indústria que fazia como? Tem indústria que fazia aqui. Preço de venda, R$ 100. O desconto ali, no campo de desconto da nota fiscal, ela pegava o repasse e somava com desconto 40, e o preço de compra era R$ 60. Tá? Acontecia isso. Outro caso que acontecia, a indústria vender pelo preço de venda. Ela pegava o preço com repasse já, 90. E no campo desconto, colocava 30. Tá bom? Que no final chegava o preço de compra a R$ 60 também. E tem indústria que faz o quê? Preço de venda, R$ 60. Desconto, no campo de desconto, 0. Preço de compra, R$ 60. Então, tem indústria que faz assim, tem indústria que faz assim, e tem indústria que faz assim. Então, eu resolvi que eu não vou criar problemas com isso. Se eu combinei o preço, o repasse, o desconto, e na hora que eu fiz essa matemática deu R$ 60, eu não consigo que as indústrias padronizem um método. Porque tem umas que tem o SAP, tem outro que tem da Oracle, tem o outro que faz de um jeito. Então, o que é o importante? É o preço que chega. A gente não tem que ficar arrumando confusão, não, se ela destacou o desconto na nota ou não. O que importa para mim é, eu peguei minha planilha, preço fábrica menos repasse, menos desconto, chegou no valor 60, então tem que chegar a 60 para mim. Então, Evandro, não tem nenhum impacto isso, tá? Nenhum impacto. Então, se você combinou a 60, tem que chegar a 60. Se ela destacou o repasse no campo de desconto, se ela destacou o desconto, se ela somou o repasse com desconto no campo de desconto, ou se ela não destacou nada e já te mandou a 60, 0 de impacto. Ok? Beleza? Compartilhar a tela de novo agora, tá? A gente vai para mais cases, tá, gente? A aula tá começando ainda. Pensando aqui com vocês, que as indústrias, não vai estar ruim hoje, que as indústrias, elas fazem o quê? Lançam uma política comercial e muitas vezes lançam uma política comercial errada. A Sintax desenvolveu o Magic Performance. Então, isso daqui é o quê? É uma ferramenta de lançamento de política comercial de medicamento. Veja como é simples na prática. Primeiro, eu aperto iniciar simulação. E aqui eu defino se eu vou criar um medicamento referência, similar, genérico ou outros. Vamos lançar um similar?
clico em similar. E agora eu defino lista positiva, negativa ou neutra. Como é que está a referência lá? Está positiva, então vamos colocar positivo. Produto é nacional ou importado? Vou colocar que é nacional. E agora, aonde que está a indústria? A indústria está em São Paulo. Qual que é o preço fábrica que a CEMED aprovou? Vamos pensar que a CEMED aprovou o preço aqui, eu posso digitar, né? Vamos pensar que a CEMED aprovou o preço de 100. Avanço, aqui tudo, e a ferramenta já me criou o preço fábrica e o PMC por alíquota, e até para a área de livre comércio também, tá? Que é a Zona Franca de Manaus. Eu pego o avanço, e agora eu vou criar uma política comercial via rede. Veja como é simples. Avanço, e aqui ele vai falar qual que é o preço sugerido que eu quero que seja esse produto. Vamos pensar que eu quero que chegue a 90, a 79 reais. Esse é o preço que eu quero que chegue lá na ponta para o consumidor final. E qual que é a margem que eu quero dar para a rede? 30%. Pronto. E qual que é o meu custo? Vamos pensar que para produzir esse produto, ele custou 11 reais para mim. Material, matéria-prima, embalagem. Pronto, avancei e agora já está pronto, gente. Olha que legal aqui. Agora ele mostra para mim toda a matemática pronta. Então, olha só para você ver. A indústria vai vender pelo preço fábrica, né? Então, olha aqui, preço fábrica. E aqui, opa, desculpa aqui. Aqui você vai ter aqui o desconto que a rede vai comprar, o desconto que a rede vai vender, o preço sugerido e a margem que eu especifiquei ali. Então, você vai ter aqui a visão da indústria, ela vendeu, teve o faturamento líquido, custo, lucro e a margem da indústria. Então, você tem a DRE completa. Aqui você tem aqui, ó, a visão da rede. A rede vai comprar pelo preço fábrica, vai ter o repasse, depois do repasse ela vai ter o PF menos o repasse, aí ela vai ter o desconto, depois do desconto ela vai ter o preço de compra dela. Baseado no preço de compra, tem estados que têm substituição tributária, outros têm crédito, né, que é o estado aqui de Santa Catarina, Goiás. E aqui você tem o custo com ST e crédito da rede. E agora a rede vai pegar o PMC, vai dar o desconto e vai vender por R$ 79 para o cliente. Agora que ela vendeu por 79, não vai precisar pagar imposto aonde tem ST, somente onde tem débito e crédito. Vai ter o faturamento líquido dela, abater o custo, o lucro e a margem. Então, olha só, criei uma política comercial em 1 minuto que eu garanto a margem da rede, o preço sugerido, e também eu tenho a apuração do resultado da indústria, mostrando quanto que é a margem, qual que é o valor, qual que é a lucratividade que a indústria vai ter aqui por produto. Tudo isso de forma simples e prática, em 1 minuto, com o Magic Performance. Então, é uma ferramenta aí que a Sintax está lançando para inovar, para você não bater tanta cabeça aí na hora de lançar o seu medicamento. Então, eu vou lá agora na tela de bate-papo, vamos ver se tem alguma dúvida lá, se alguém tiver alguma dúvida, né? Beleza, não tem nenhuma dúvida até agora, então tá bom, vamos voltar lá para a tela. E agora, eu quero apresentar para vocês outra ferramenta também, porque em vez de você agora ter uma equipe que demora dias para lançar, pode ser que com o Magic Performance você lança a política, você ajusta a política, você pode fazer a conta reversa, você pode fazer tudo isso e você não perde tempo. E se o seu medicamento não dá lucro, pode ser que você nem lance o medicamento, nem cadastre em lugar nenhum, tá bom? E agora, vamos voltar aqui, e agora eu vou falar do Magic Price, tá? O que é o Magic Price? É outra ferramenta desenvolvida pela Sintax, que vai te ajudar a você a ter uma melhor visão na negociação, tá? Então, em vez de você falar assim, Giovanni, qual que é a substituição tributária de um produto? Então, isso aqui você tem toda a base de dados dos seus produtos, você tem visão distribuidor, visão via OL, uma área para você cadastrar o produto em qualquer rede com todas as variáveis tributárias de qualquer estado que você quiser, tá? Então, tudo aqui você tem. Vamos pegar a visão via rede, que é o nosso foco hoje, tá? Olha, eu coloquei aqui para você
um medicamento similar lista positiva, tá? Então, e nesse caso, coloquei aqui os medicamentos, e aqui eu coloquei vários estados, porque aqui eu posso selecionar qualquer estado que eu quiser. Nesse exemplo, eu selecionei aqui 10 estados para medir a performance do meu medicamento. Então, aqui você coloca o volume, coloquei uma unidade, a ferramenta já traz aqui o preço fábrica, se eu alterar o volume aqui, ela já multiplica o preço fábrica, já traz o volume completo. Então, se eu for negociar com uma rede, eu tenho o preço fábrica, o repasse, eu digito o desconto, eu já tenho o preço que ela vai comprar esse medicamento. A desoneração acontece mais para estado zona franca. Tá? E agora, eu já tenho o crédito, a AST e o custo de cada estado. Lembrando que eu vou falar o seguinte, Giovanni, onde você tirou essa ST aqui? Basta vir aqui em cálculo tributário, que aí ele já traz tudo para mim, como que foi calculada a ST. Em São Paulo foi por MPF, Minas por MVA, Rio de Janeiro, nesse caso, uma venda interestadual foi por PMC, menos redutor, Paraná PMC, PMPF. Então, eu trago tudo aqui para você. E no caso de Goiás e Santa Catarina, não teve a substituição tributária. Então, mostro tudo aqui para ninguém, né, para você dominar a matemática. Então, baseado no custo, eu sei que vai chegar para a farmácia, agora eu defino o desconto que a farmácia vai vender, que aí vai dar esse valor, o desconto, e vai aqui, eu já tenho a DRE da farmácia. Mas vamos pensar que eu quisesse que esse produto fosse vendido a R$ 129, tá? Um pouco melhor ainda, 119. Na hora que eu colocar 119, ele já mostra para mim qual que é o desconto equivalente que eu tenho que dar. E olha o que aconteceu com a margem da indústria. Ó, se eu apagar aqui, tá vendo? Tá dando uma margem média de 31. Se eu apagar aqui, olha só, vai para 42. Então, o preço que eu digitar aqui, eu já simulo a DRE da rede. Já entendo tudo aqui, quanto que a rede vai ganhar. O que é interessante também? Vamos pensar qual que é o estado aqui que está dando mais margem. Vamos pensar que é o estado de Minas. Né? E o estado... Então, quer dizer, se eu aumentar o volume aqui de Minas, olha só, nesse caso, vamos pôr 300 unidades em Minas, o que vai acontecer? Olha só para você ver. Vai acontecer que a margem média ponderada aumenta. Tem estados que você está ganhando pouco, mas como a margem em Minas é maior, puxa a margem para cima. E o que acontece? O estado de São Paulo aqui é o estado que está dando menos margem para mim. Eu colocar 1.000 unidades agora para São Paulo, olha só, a margem média que era 48, agora vai para 38. E aí você tem um dashboard que deu um erro aqui agora, mas tudo bem. Depois eu arrumo aqui. Tem um dashboard que mostra para você tudo que... Eu estou fazendo alguns ajustes na ferramenta, talvez por isso que deu o erro. E aí, ele mostra para você o resumo da negociação, a margem. Você tem a opção de investimento em trade e também você tem aqui a opção de ver qual que é a lucratividade da indústria. Porém, a parte de custos, tá vendo? Só aparece para a área interna da empresa. Então, você pode usar esse modelo, não vai aparecer custo aqui, vai aparecer somente até o net, tá? Para a sua equipe comercial, e ela começa a negociar. Então, tem várias outras funcionalidades aqui, que é a funcionalidade da conta reversa, né? Onde você pode simplesmente falar, Giovanni, eu quero vender esse produto a 119, quero que chegue lá para o consumidor final a 119. Eu quero garantir uma margem para a rede de 30%. Olha que legal. Então, Giovanni, qual é o desconto que a rede tem que comprar? Então, pego esse desconto, olha só, colo aqui, colar valores, pronto. E aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou falar, eu quero que a rede venda esse produto, qual o valor que eu tinha digitado aqui? 119, olha só. 119, então ela teria que dar um desconto, né? Desconto aqui da rede. Desconto da rede que eu coloco aqui. 119. Tá?
119, e aqui eu vou colocar uma unidade, nesse exemplo. Então, eu já tenho aqui o desconto que a rede tem que dar, ó, 49. Olha só que legal. Valores, pronto. Então, agora, o que aconteceu? A rede está vendendo por 119 e eu ajustei o meu desconto aqui na política comercial, que vai alterar a ST, vai alterar o custo, e olha qual a margem que vai entregar para a rede em todos os estados, e o markup, né? Margem e markup são conceitos diferentes. Então, vou entregar exatamente o que eu quero. Então, uma ferramenta que faz isso para qualquer estado do Brasil, tá? Você pode até fazer outra conta. Giovanni, eu quero simular várias simulações de São Paulo com o mesmo produto dando descontos diferentes. Olha só. Então, pronto, basta puxar aqui São Paulo, basta puxar o produto para cá e você tem o mesmo produto, você dando 10, 20, 30%. Você consegue ver o comportamento do seu produto aqui. Tudo de forma simples, prática e em segundos, tá? Então, esse aqui foi um exemplo que eu mostrei para vocês, como que a gente pode trabalhar com Magic Price e como que ele pode ser funcional. Isso aqui funciona via distribuidor e também via rede, né? Via distribuidor, se você quiser fazer um via distribuidor também, ele faz toda a matemática via distribuidor, toda a matemática via OL, tudo em segundos para você, tá? Então, estamos encerrando aqui agora a nossa live, tá? Vou voltar aqui, e aí eu vou ver se o Kelvin já vai divulgar aqui para mim. Divulgou aí o nome da pessoa? Oi, Giovanni. Oi. Quem foi sorteado foi o... Deixa eu colocar aqui. Foi Coloca o no Vinícius chat aí. Trevisan. Vou colocar aqui. Vinícius Trevisan? Isso. Ah, conheço esse cara. Parabéns, Vinícius. Você ganhou um livro aí, meu. Vou mandar aqui. Olha só. Esse livro aqui eu vou passar em mim aqui, ó. Vou abraçar para você aprender bastante coisa nele, viu, Vinícius? Beleza, Vinícius? Vou mandar aí para você aí. Tá? Livro da sorte aí. Então é o seguinte, esse foi um ponto. O outro ponto também que eu vou divulgar agora para vocês aqui vai ser o seguinte. Eu vou entrar aqui no site Syntax, né? Vou entrar aqui no site da Syntax, compartilhar a tela aqui com você. E vou trazer uma novidade aqui para vocês, só para quem está aqui nesse treinamento, tá? Só para quem está aqui comigo aqui no treinamento. Lembrando que eu tenho uma outra informação importante para falar para vocês. Olha, a gente tem uma live dia 21, né? No dia 21 a gente vai ter uma outra live, quem quiser entrar aí no grupo pode entrar. Essa outra live, dia 21, eu vou falar sobre a mudança do PMPF no Rio Grande do Sul. Qual que é o impacto, como é que funciona, qual a matemática, tudo como é que funciona de forma prática e o que aconteceu com a mudança tributária lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul mudou mais de 11 mil PMPF. Então, vou mostrar como é que funciona a matemática, qual que é o impacto e como que você pode fazer para entender a tributação e se posicionar melhor no estado tão complexo como é o estado do Rio Grande do Sul. E depois a gente vai ter uma outra live também, essa outra vai ser muito importante, essa outra live, sobre o fim do cross-dock. O STF, ele votou uma nova regra, e sabe aquele cross-dock que o distribuidor compra da indústria, manda para o Espírito Santo e traz de volta aqui? Então, o STF bloqueou isso a partir de 2024. Então, o que vai acontecer? Vai ter muito impacto e eu quero falar sobre os impactos e oportunidades que vão surgir com essa mudança. Porque nem sempre quando muda a tributação, tudo é ruim. Tem um lado ruim para algumas pessoas, mas tem oportunidades para outras também. Então, eu quero demonstrar de forma prática tudo isso para vocês nessas próximas lives aí. Depois a gente vai ter outras lives que a gente vai sempre mandando aqui para vocês. Então é importante vocês seguirem a Syntax e ficar. E a nossa comunicação predominantemente está sendo pelo WhatsApp, tá? Não fique te enchendo o saco, mas está lá. Olha, entrando aqui no site da Syntax, quando você entra aqui, ó, eu tenho aqui um treinamento de tributação, eu tenho um treinamento completo de tributação, tá? E esse treinamento aqui, quando você pega aqui com todos os módulos, lucratividade, NCM, PIS, COFINS, CMR, tudo com simulador Excel,
substituição tributária, cross-doc, tudo isso para você se preparar para tudo que está acontecendo, todas as mudanças que estão vindo. Você tem aqui simuladores inteligentes. E qual que é o valor desse curso aqui? Estava 1.790, tá? E agora a gente está com uma oferta, mas o que vai acontecer? Para esse grupo que está aqui nessa aula aqui, tá? Só para as pessoas que estão nessa aula, olha só, vai estar por R$ 239,50, tá? Então, a Patrícia, a minha equipe aí, o Kel, vai mandar aqui no chat, você vai ter 1 ano de treinamento, você pode estar 1 ano de treinamento. É muito conteúdo, muitos simuladores completos. Só que é o seguinte, gente, esse link que vai estar sendo enviado agora para vocês agora, ele vai estar disponível até 13h só, tá? Eu não posso vender esse preço. Então, esse link vai estar disponível até às 13 horas. Passou das 13 horas, não adianta mandar mensagem para mim que eu não vou voltar e ficar disponível. Então, todo mundo aí, basta clicar no link aí que está tá nos comentários aí. E a Patrícia também vai mandar agora lá no grupo para vocês, tá? Mandar lá no grupo para vocês, que vocês estão aí no grupo, mandar para vocês lá, que aí vocês vão ter acesso também a esse link. Então, uma forma de ajudar as pessoas, um custo baixíssimo. Isso aí, gente, é o resumo de tudo que eu aprendi na minha vida até agora. Até agora, eu disponibilizei nesse treinamento. Então, você tem que estar preparado para todas as mudanças. E a forma mais inteligente é o estudo. Então, eu vou encerrando aqui, por aqui. Fique aí. Vou tirar uma foto aí de vocês. Quem quiser aparecer na foto aí, quiser se mostrar no vídeo aí, se eu puder aí, tirar uma foto de vocês. E outra, gente, é um prazer estar aqui com vocês. E eu vou dar sempre essas aulas aqui para vocês. Todo mundo que não estiver no grupo, tem um link ali. Eu vou mandar esse material tudo no grupo. Não tem jeito de eu não mandar, tá? Eu mando esse material do Excel. Vários, não todos, né? Tem alguns que eu não posso mandar. Mas, assim, vários materiais que eu vou mandar lá no grupo para vocês. E aí, lá no grupo, vocês vão ter acesso a tudo isso aí. Ó, o Milton Alves aí. Tem o Vilzair. Nossa, o Vilzair é antigo, hein? Antigo, lá da Terasquim. Tem muita gente aí que a gente conhece, né? Tem muita gente que a gente conhece e o Fábio aí, Sarte, o Fábio Alves, aí tem muita gente que a gente conhece aí, e são pessoas que estão desde antigamente, o Antônio Barros, muita gente aí que está aí, Almir aí, Almir, o Murilo, o Roberto Ambrosio, cara, um mestre aí, tá? Então é o seguinte, pessoal, um grande abraço, vou tirar um print aqui, tá? Se vocês quiserem tirar um print também, compartilhar na rede social, ajuda a gente aí. E depois, no grupo, a gente vai fazer uma pesquisa lá. Qual é a próxima aula que você quer ter? Eu não tenho como eu dar uma aula sobre tudo. Então, eu vou focar, vou selecionar a aula que você quer ter, e aí a gente vai fazer uma pesquisa sobre qual aula. Mas programado já tem o Rio Grande do Sul e o fim do CrossDoc, hein? Sabe aquela operação? Vai para o Espírito Santo, vai para Goiás, volta. Aqui lá em 2024 vai acabar. E o que as distribuidoras vão fazer? Vão atrás de você para pegar os 3% do dinheiro que ela perdeu. Então, mas assim, vamos ver se a gente consegue explicar tudo direitinho. Claro, explicar e te mandar o simulador em Excel para você se preparar para a mudança. Tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, pessoal. Muito prazer estar com vocês aqui, viu? Tchau, tchau. Deus abençoe a todos aí.